Fala pessoal, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de CSS. E na aula de hoje um recurso muito bacana, muito interessante. Aí eu falo isso quase toda aula, né? A gente está começando uma aula, eu falo, hoje nós vamos ver um recurso muito bacana, muito interessante, mas porque é programar, desenvolver, criar alguma coisa no computador aí, tem sempre recursos muito interessantes aí. E hoje a gente vai ver sobre gradiente, a possibilidade de criar gradiente diretamente via código. É isso aí, recurso novo do CSS 3 que foi implementado aí para ajudar muito, porque até então, sempre que a gente quisesse utilizar um gradiente como fundo, como preenchimento de algum elemento, eu teria que criar a imagem, eu teria que ir lá no Photoshop, lá no CorelDRAW, criar as imagens, exportar e utilizar aí dentro do nosso código. Isso aí gera um carregamento grande da página, né? Gera lentidão no carregamento da página, porque eu vou ter que carregar as imagens. Às vezes as imagens não são tão leves, não estão tão bem otimizadas para a web, mas enfim, isso gera uma lentidão no carregamento da página, um custo no carregamento da página. Quando eu faço diretamente via código, esse custo reduz muito. Então o carregamento fica muito mais simples, a página fica muito mais fácil de ser carregada. Afinal, código é muito mais simples, que é texto, de ser carregado do que uma imagem, do que carregar arquivos de imagem aí. E às vezes eu tinha até mais de um gradiente, mais de uma imagem aí compondo os gradientes de uma página. Agora não precisa mais, a gente consegue fazer diretamente via código. Então esse é o conteúdo da aula de hoje, logo depois da vinheta. Roda aí. Acabou o barulho da cadeira. Então vamos lá aqui no computador, vamos ver aí o gradiente, como que a gente trabalha com gradiente. Já estou aqui com HTML e com CSS em branco aqui. Vamos colocar inicialmente uma div para a gente trabalhar com o preenchimento dessa div. Vamos dar um identificador para ela aqui, dv1, ok. E aqui no CSS, vamos lá, dv1, vamos aplicar aqui algumas propriedades, primeiro para a gente controlar a div, vamos colocar aqui tamanho, 300 por 300 de largura por 300 de altura, vamos colocar uma border de 1 pixel, cor preta, linha sólida. Então isso aqui só para a gente poder ver a div. Deixa eu abrir o arquivo aqui, aula 15. Vamos visualizar essa primeira div aqui. Tá aqui, dv1, 300 por 300 com a borda ali sem preenchimento de cor de fundo nenhuma. Para a gente aplicar a cor de fundo ao elemento, nós vamos usar a propriedade background. Ok? Então, background color ou background, e eu vou informar, por exemplo, se eu quiser essa div com fundo vermelho, eu coloco ali a formatação do vermelho, tá aqui a minha div com fundo vermelho. Bom, mas o que eu quero fazer agora é discutir a questão do gradiente. E via código nós podemos trabalhar com dois tipos de gradiente, que são os gradientes linear e radial. Ok? Os principais tipos de gradiente. O linear é aquele que tem uma variação linear, uma variação reta, seja ela na horizontal, na vertical, na diagonal, enfim, em qualquer direção. A direção não importa. O importante é essa linha de variação, ok? Sempre vai variar de um ponto a outro, ok? Em uma variação linear. Então, olha como que é simples a gente fazer a configuração do gradiente. Vamos começar com o linear aqui. Então, no background, eu vou usar aqui linear
gradiente, ok? Que é o tipo de gradiente que eu quero trabalhar inicialmente. E aqui nos parênteses eu vou informar as propriedades desse gradiente. Vamos começar com um gradiente simples. A primeira propriedade nós vamos informar a direção desse gradiente. Tá? A direção da variação das cores desse gradiente. Se eu quiser que a variação seja para a direita, por exemplo, eu vou informar aqui, ó, para direita, to right, ok? Vou informar as cores, a primeira cor e a segunda cor, em um gradiente simples. Então, eu vou colocar um gradiente aqui que vai variar de vermelho para, vamos colocar aqui, amarelo. Então, para amarelo, ok? Então, salvei Ctrl S, vamos atualizar. Opa, deixa eu ver aqui o que está errado no código. Aqui, ó, linear gradiente, vamos lá, F5, beleza. Então, olha só, eu pedi uma variação para direita. Comecei com vermelho para amarelo, ok? Então, isso que ele fez, ó, variando para a direita, to right, de vermelho para amarelo, certo? Então, por exemplo, se eu quiser a variação para baixo, basta eu substituir. Ao invés de to right, eu coloco to bottom, para baixo. Então, quando eu pressionar o F5 aqui, a variação vai ser, ele inicia no vermelho, né, to bottom, para baixo, e termina no amarelo. Olha só, F5, então, começou no vermelho, to bottom, para baixo, terminou no amarelo. Gente, olha que sensacional, isso aqui via código, tá bom? Não precisei de imagem nenhuma para compor esse gradiente. Então, é uma forma muito simples de trabalhar com esse recurso, com esse efeito, né, totalmente via código, e deixa o nosso código, nossa página, né, de uma forma geral, muito mais fácil de ser carregada. Beleza? Antes de continuar, já clicou no joinha? Se não clicou no joinha, clica lá, clica no joinha, se inscreve no canal, clica lá no sininho para poder receber as notificações de novos vídeos, novos eventos do canal. Beleza? Então, não esquece de clicar não, ok? Vamos continuar. Agora que você já clicou no joinha e já se inscreveu no canal, vamos continuar aqui falando sobre o gradiente. Então, a direção aqui eu posso informar, né? Já fizemos to right, to bottom para baixo, to top para cima. Se eu colocar to top, ele vai inverter. Olha só, ele começa do vermelho, não é isso? Aqui, ó, a primeira cor é o vermelho, depois o amarelo. Então, to top para cima, F5, olha aqui, ó, do vermelho, top para cima para o amarelo, ok? To left seria para a esquerda. E se eu quiser na diagonal, uma forma fácil de trabalhar com o gradiente na diagonal é, no ponto aqui, no primeiro parâmetro que se refere à direção, a gente coloca um ângulo. Então, veja bem, se eu quiser que esse gradiente tenha uma variação na direção de 45 graus, eu vou colocar o 45, mas não basta colocar só o 45, porque assim não funciona, olha aqui, ó. F5, tá vendo? Ficou tudo branco porque deu algum problema no código. Eu preciso informar que isso é um ângulo. Como que a gente informa que isso é um ângulo? Basta eu dizer que é um ângulo. Em inglês é o degree, certo? Então a gente fala aqui, ó, deg. Esse deg é de degree, que do inglês, né, traduzindo aí do inglês para o português, é o ângulo. Então 45 deg significa uma variação de 45 graus. Vamos ver? Salva, atualiza. Olha aqui, ó, meu gradiente variando em 45 graus, tá vendo? Então agora o vermelho tá aqui nesse ponto e vai fazendo a variação nesse sentido até o amarelo. E se eu quiser adicionar mais cores ao meu gradiente, posso? Claro que posso. É só ir adicionando aqui, ó, vírgula, outra cor. Vamos colocar azul, RGB. Vamos colocar outra cor aqui também. Vamos colocar um preto. Aqui, ó, 000. Ok, então eu fiz um gradiente com 4 cores.
salvei, atualizei, tá aqui, ó, começa do vermelho, passa para o amarelo, vai para o azul e termina no preto. Notem que uma variação em 45 graus. Se eu quiser mudar o ângulo da variação, basta eu aplicar, né, eu informar outro ângulo, 90 graus. Agora a variação vai ser linear aqui, ó, no sentido horizontal. Então, F5, vermelho, amarelo, azul, preto. Então, as minhas 4 cores. Se eu quiser começar com o vermelho em cima, então eu informo aqui 180 graus. Quando eu pressionar o F5, ele vai começar no vermelho em cima e terminar no preto embaixo. Olha só, vermelho, amarelo, azul e preto. Então, olha que bacana aí como que a gente aplica gradiente. Esse é o básico do gradiente. Eu ainda tenho outras possibilidades interessantes. Eu posso informar, por exemplo, a posição das cores. Olha que bacana. Eu vou colocar um gradiente só com 3 cores aqui. Vou tirar esse preto aqui do final para ficar mais fácil da gente entender. Veja bem, eu quero o vermelho. Além de informar a cor, eu vou informar a posição. Então, por exemplo, o vermelho, eu quero que ele inicie na posição 0%, lá no início, ok? 180, né, vai ser de cima para baixo, ok? Então, 0%, no ponto 0%, no início vai ser o vermelho. O amarelo, eu quero que vá para a posição 25%. Então, na posição 25% da forma, vai estar a cor amarelo. E o azul, eu quero que ele finalize, né? Vá lá para o final da forma. Então, veja bem, quando nós pressionarmos F5, ele vai ficar vermelho, amarelo mais ou menos aqui onde ele está mesmo, e o azul aqui no final. Olha só, F5, tá vendo? Vermelho 0%, amarelo em 25%, azul no 100%. Se eu quiser trazer o amarelo mais para baixo, eu quero trazer ele aqui, ó, para o 75%. Vamos ver? Olha aqui, ó, em vez de 25, eu vou colocar 75%. Então, F5, o amarelo vai vir aqui para baixo, ó. F5, ó, vem aqui para baixo. Então, vermelho, amarelo, azul. Ok? Eu não preciso terminar no 100%, tá, gente? Esse é um detalhe. Olha só, eu quero vermelho no 0%, eu quero amarelo em 25% e eu quero azul iniciando em 50%. Então, olha que bacana. F5, olha aqui, ó, 0, 25, 50. O azul começou nos 50%. Ok? Foi onde eu informei para começar o azul. Se eu não informar, se eu informar o 100%, o azul começa aqui, né? Olha só, de 50 para 100%. Agora o azul começa lá embaixo. Aqui, ó, o azul começa mais para baixo. Beleza? Se eu não informar a posição, ele distribui automaticamente. Então, no caso de 3 cores, automaticamente o amarelo vai estar no centro. Olha só, amarelo exatamente no centro. Beleza? Então, olha que fácil aí a utilização de gradiente. Esse é o gradiente linear. Vamos passar para o radial? Vamos entender o radial. É só a gente trocar aqui, ó, de linear para radial. Então, agora eu tenho um gradiente radial. Aqui, o radial, eu não informo a variação, né, o sentido da variação, porque o radial ele é circular, ok? Eu vou informar simplesmente as cores. Vamos iniciar com 2 cores? Aqui, ó, vermelho para amarelo. Salva. F5. Tá aí, ó, um gradiente radial variando do vermelho no centro para o amarelo nas extremidades. Mas eu quero aproximar mais o amarelo do centro. Então, o que eu faço? Olha só, eu vou indicar as posições. Veja bem,
vermelho iniciando em 0%, amarelo iniciando em 50%. Vamos ver isso daqui? F5, tá aqui, ó, amarelo mais para o centro, vermelho no 0% e o amarelo iniciando aqui no 50%. Olha que bacana aí essa possibilidade então de gradiente radial. Agora tem um detalhe bacana aqui, que é o seguinte, veja bem, nós temos um quadrado, ok? Um quadrado de 300 por 300, mas se eu tiver um retângulo de 600 por 300, veja bem, olha como que vai ser a minha variação do gradiente. Ela acompanhou a forma, tá vendo? Ela não é mais um círculo, agora ela tem uma variação oval. Ok, mas e se eu quiser forçar essa variação? Se eu quiser forçar para que essa variação seja um círculo, como que eu faço? Basta eu adicionar aqui, ó, como primeiro parâmetro, né, o circle, indicando que a variação vai ser um círculo. Veja bem, F5, olha aqui, ó, forcei para que a variação seja um círculo, independente do formato, né, da forma de onde eu estou aplicando o background, a variação nesse caso sempre vai ser um círculo. Não tem mistério usar gradiente, estão vendo que é muito simples a aplicação. Basta eu informar se ele é linear, radial, no caso de linear eu informo o ângulo dessa variação e as cores. Posso informar também o posicionamento das cores, tanto no radial como no linear. Mas um outro detalhe é o seguinte, quanto à repetição do gradiente. Vamos para o computador. Então aqui, olha só, eu vou mudar aqui para o linear. Linear novamente. Vou informar aqui a variação em 90 graus. 90 graus, ok? Com duas cores, joia. Não, eu vou informar o ponto das cores. Então, eu quero que essa aqui esteja no 0% e essa aqui esteja em 20%. Então, vamos lá. Eu tenho duas cores agora, linear, 0%, 20%, ok? Como a segunda cor não está terminando no 100%, o que eu posso fazer? Eu posso repetir esse gradiente. Isso é uma possibilidade legal. Basta eu colocar aqui na frente, ó, repeat. Não, peraí, repeat não, repeating. Isso aqui, ó, repeating. Salva, atualiza, olha aí, ó, tá vendo? A repetição. Então, 0 ao 20, primeiro gradiente, acabou aqui no 20, ele repete o gradiente, certo? Acabou aqui, ele repete, até preencher toda a forma. Então, olha que bacana aí. Essa questão da repetição, ele vale tanto pro linear, quanto para o, embolei tudo aqui agora, né? Radial, aqui ó, radial, tá vendo? Aqui não é degree, aqui vamos colocar a variação circular, ok, F5, beleza, aí ó, do 0 ao 20, primeira repetição, depois aqui ó, do 20 ao 40, do 40 ao 60, e por aí vai, ok? Então, ele preenche, ele saiu repetindo o meu gradiente até o preenchimento total da forma. Então, uma possibilidade aí bacana também é essa questão da repetição. Então, basta adicionar o repeating na frente aí do linear ou do radial. Uma outra possibilidade para a questão do gradiente, é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai ver agora, é a questão de aplicação em textos. Eu tenho um texto e quero aplicar o gradiente no meu texto. Como que eu faço? Tem um segredinho e a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Para a gente aplicar no texto é um pouquinho mais complicado. Então, antes da gente continuar, você já clicou no joinha? Não? Então, clica lá, gente. Clica no joinha,
compartilha o vídeo, se inscreve, compartilha o vídeo, compartilha o canal aí, ok? Então, clicou no joinha, vamos lá. Vamos aplicar, vamos mudar aqui de div para H1. Eu quero um texto bem grande aqui, ó, div. Vamos até tirar esse ID aqui. Aqui, ó, canal, professor Bruno. Beleza. Então, agora nós vamos aplicar gradiente a esse H1 aqui. Então, vamos mudar aqui para H1. Não preciso de informar tamanho nem bordas. E agora, como é que funciona? Eu vou colocar o background, informar o tipo de gradiente, até aí nada de novo, ok? Vamos colocar uma variação horizontal aqui, joia, com duas cores, sem informar posição. Tá, o que eu tenho até então? Vamos ver aqui, vamos visualizar. Eu vou pressionar o F5, ele vai mudar aqui para o texto. Vocês vão ver que o texto não vai sair preenchido. O que vai sair preenchido é o fundo. Tá vendo? O fundo aqui do H1. Vamos até aumentar essa fonte aqui. Aqui, ó, text size. Ok, vamos colocar aqui 100 pontos. Não, text size não, né? Text size não existe, né? Font size, salva, volta aqui, F5, tá aqui, beleza. Então, olha só, não é o texto que ficou preenchido, o que preencheu foi o fundo, o background. Mas como que eu posso aplicar esse preenchimento? Ao invés de aplicar no fundo, eu quero aplicar no texto. Tem jeito? Tem jeito, mas a gente tem que usar um macetinho aqui, que é o seguinte. Nós vamos usar o WebKit aqui, WebKit, vou usar as propriedades text, fill, color, ok? E vou indicar aqui que, WebKit, tá faltando um T aqui, WebKit, text, fill, color, vou colocar o text, fill, color em transparente. O que vai acontecer quando eu pressionar F5? O que vai aparecer com o fill color do text? Ele vai ficar transparente, tá? O preenchimento do texto. Olha só, F5, cadê o texto? Ele tá aqui. Olha só, vou selecionar, tá vendo? Ele tá lá. Ele só está transparente, ok? Agora, a segunda propriedade para esse macete aqui, nós vamos usar também do WebKit, background clip, background clip. O que o background clip vai fazer? Ele vai informar o corte do background. E o que eu vou indicar como referência do corte desse background? O texto desse elemento, que é o H1 aqui. Então, veja bem, F5, olha só, o nosso texto com o preenchimento gradiente. Na verdade, o que aconteceu aqui? É meio que uma gambiarra. O texto não está gradiente. Tá, mas aí você fala assim, eu tô vendo, tá gradiente. Tá, calma. Vou explicar. Vamos lá pro computador. O texto, gente, ele simplesmente está transparente, ok? Olha o que nós fizemos aqui, ó. Text, fill color, transparente. Beleza. Por que eu tô vendo o meu texto gradiente, então? Porque eu dei um clip, eu dei um corte, ok? Aqui nesse H1 que está aqui, para que seja mostrado somente a área do texto. Então, isso que a gente está vendo é o H1, o preenchimento do H1 com o corte exatamente no elemento do texto. Então, é meio que uma ilusão isso que a gente está vendo. Obviamente que nós estamos vendo o texto com preenchimento gradiente, mas eu quero explicar que, na realidade, isso aqui é um corte, o texto está transparente, eu fiz um corte no background do H1 na área do texto,
tá? O texto não recebeu o preenchimento, o texto é transparente. Essa cor que a gente está vendo é a cor que vem do background do H1. Se a gente mudar aqui, vamos aproximar mais. Deixa eu voltar aqui, porque na verdade o amarelo está aqui, né? Aqui no final. Vamos trazer o amarelo mais para cá? Vamos lá, vamos informar aqui que esse é 0%. Ali eu não faço nem ideia, mas deve ser uns 75%, né? Deixa eu ver. Salva. Aí, ó, o amarelo mais para cá, ok? Então, é um macete, é meio que uma gambiarra aí para a gente aplicar o gradiente no texto. Notem que nós aplicamos no background, mas com a gambiarra nós conseguimos criar o efeito de que o gradiente está no texto. Ok, pessoal? Então esse aí foi o conteúdo da aula de hoje. Nós vimos gradiente, como aplicar, como construir, como aplicar o gradiente aí usando o código CSS, sem auxílio de imagem, sem uso de imagens, tudo via código aí para poder facilitar o carregamento da nossa página, ok? Resultado fica legal, fica até melhor do que a gente utilizar imagens, né? Dependendo do resultado final da geração da imagem aí, pode dar alguma distorção e às vezes não fica tão nítido aí quanto a gente usar via código. Tranquilo? Então vamos lá, antes de finalizar, dá o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e o canal nas suas redes sociais. Tranquilo? Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.